Irmãos, esse é o momento de meditarmos na palavra de Deus. Esse é o momento de ouvir, meditar, guardar e praticar a palavra de Deus. Então, para isso eu quero convidá-los para que vocês abram as suas Bíblias em dois textos da palavra de Deus. O primeiro texto está no Evangelho de João, capítulo 21, e nós vamos ler do 15 ao 17. Depois eu vou anunciar o texto seguinte. O primeiro texto está no Evangelho de João, no último capítulo, que é o capítulo 21, versos 15 a 17. Esse é o texto da nossa meditação. O primeiro texto que eu quero ler com vocês. Vamos lá? Na minha tradução diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E ele respondeu: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus então lhe disse: apacente as minhas ovelhas. O segundo texto está na primeira carta de Pedro, esse mesmo Pedro que estava conversando com Jesus aqui. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Pedro é lá no finalzinho do Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Pedro diz assim: vocês, porém, falando aos cristãos, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, gratos ao Senhor por esta noite, gratos ao Senhor por esta igreja, gratos ao Senhor pela Tua palavra, e assim gratos nós queremos humildemente pedir que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos faça ouvir a Tua voz, e que o Senhor permita que a Tua palavra proclamada, meditada nessa noite, alcance os nossos corações e transforme segundo a Tua vontade. É no Teu nome que oramos. Amém. Amém. Hoje eu quero propor para vocês, para que a gente faça um teste. É o teste do DNA. Teste de DNA, é o teste que nós vamos fazer hoje, tá bom? Todos nós aqui. E eu quero que você saia daqui hoje já com o resultado desse teste. Você vai sair daqui hoje sabendo o resultado do teste do DNA que você vai fazer aqui à medida que você ouve a palavra de Deus. E você vai entender como é que isso vai acontecer daqui a pouquinho, tá bem? Bom, não existe uma vida sem uma referência histórica. Então, o que eu estou querendo dizer é que, quando você nasce, e você vai crescendo, e você começa a tua caminhada como ser humano, você, sem perceber, ou talvez sem ter essa consciência ainda, você já começa a carregar um determinado histórico na sua vida, mesmo que você não tenha essa consciência.
Mesmo que você não tenha ainda entendido isso, como é que funciona, você já carrega um DNA com você. E no teu DNA, você já carrega as tuas informações genéticas. E você já carrega as tuas informações familiares. Os códigos da sua família. Você já carrega, ainda que você não tenha muita ideia de como isso funcione. Então, além do nosso DNA, além das nossas informações genéticas, nós também vamos acumulando na nossa vida os conceitos que desde pequeno a gente aprende na nossa casa. Nós vamos absorvendo as lições que a gente aprende na casa, que a gente aprende na escola, que a gente aprende no convívio com outros adultos, de tal maneira que o nosso estilo de vida vai sendo determinado por essas coisas. Você já sabe disso, né? O nosso estilo de vida é determinado pelo nosso DNA e é determinado por todas as informações que a gente vai absorvendo ao longo da nossa vida. É por isso que, em alguns momentos, alguém diz assim para você: você está agindo igual o seu pai, você está agindo igual a sua mãe. Já aconteceu do seu pai ou da sua mãe, às vezes, olhar para você e dizer assim: o jeito que você virou, o jeito que você fez aquele gesto, o jeito que você conversou, lembrou muito o seu avô, por exemplo, ou lembrou muito o seu tio. Já aconteceu isso ou não? Isso tem a ver com essas coisas que eu estou dizendo aqui. A nossa carga genética e a nossa herança familiar são determinantes para quem nós seremos nesse mundo. Então, o nosso estilo de vida, a maneira como a gente vive, é muito determinado por essas coisas que eu falei aqui para você. Então, por isso, se o nosso DNA tem uma importância imensa na nossa vida, eu queria dizer para vocês que o nosso DNA espiritual tem uma importância maior ainda do que as outras coisas. E no texto que eu li com vocês de 1 Pedro, a gente descobre o nosso DNA espiritual. Veja só o que Pedro diz nesse texto que eu li. Ele diz assim: vocês são... Aí ele começa a dizer: geração eleita, primeira característica do nosso DNA. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Pronto. Você encontra nesse texto qual é o teu DNA. E é este DNA que deve determinar a nossa vida. E por que é que nós recebemos esse DNA? Pedro explica: vocês receberam esse DNA a fim de... Ele explica essa expressão, a fim de, é a razão porque a gente recebeu o nosso DNA, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, presta atenção no que eu estou falando. O nosso DNA determina a nossa vida, em muitas maneiras. O nosso DNA espiritual também determina a maneira como a gente vive. E Pedro está dizendo: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, para que vocês proclamem as virtudes daquele que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. Em outras palavras, Pedro está dizendo: se você creu em Jesus, então você recebeu um DNA espiritual. Agora, por que você carrega essa carga genética, espiritualmente falando? Por uma razão apenas:
para você proclamar Jesus. Amém? Essa é a razão porque a gente recebe essa carga genética espiritual para proclamar a pessoa de Jesus. Então a minha pergunta para você é: você se sente chamado por Deus? Quando você olha para si mesmo, você percebe que você é alguém que recebeu um chamado de Deus para a sua vida? Para você ser um proclamador, para você ser um anunciador, para você ser alguém que diz para as pessoas quem é Jesus Cristo, o que Ele fez e do que Ele pode fazer na vida das pessoas. Você sente esse chamado para você? Você se sente chamado por Deus? Por que eu estou perguntando isso para você? Porque o que torna a nossa vida relevante é a nossa resposta a esse chamado. Do ponto de vista de Deus, o que torna a nossa vida relevante é isso. O que passar disso não tem nada a ver com o reino de Deus mais. O que torna a nossa vida relevante não é a casa que a gente mora, não é o emprego que a gente tem, não são os bens que a gente acumula, não são os títulos que a gente ganha na nossa vida, não é o respeito que a gente tem das pessoas, não é a fama que a gente alcança. O que torna a nossa vida relevante é o fato da gente responder ao chamado de Deus. É o fato da gente ser fiel ao DNA que Deus colocou a nós, colocou dentro da gente. Porque se você tem o DNA de Deus e isso não determina a sua vida, então significa que você não está sendo fiel a Ele. E do ponto de vista de Deus, o que torna a nossa vida relevante é o fato da gente ouvir e responder afirmativamente ao chamado de Deus. Esse Pedro que escreveu essa carta, que nos contou do nosso DNA, esse homem está dizendo isso porque lá atrás ele havia recebido um chamado de Jesus. Então, o chamado que Jesus fez a Pedro foi: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, cuida delas, alimenta, prepara, protege, treina, qualifica as minhas ovelhas. Esse foi o chamado que Pedro recebeu de Jesus: apacenta as minhas ovelhas. O chamado que Pedro recebeu, eu quero que você entenda isso, é o mesmo chamado que Deus faz para você. O chamado que Pedro recebeu é o mesmo chamado que Jesus faz para você e faz para mim. Então é muito importante que você entenda como é que Pedro respondeu esse chamado e em que contexto Pedro ouviu esse chamado de Jesus para a vida dele. Porque, novamente, o chamado que Pedro recebeu, a natureza, a qualidade do chamado que Pedro recebeu é a mesma natureza, é a mesma qualidade do chamado que Jesus tem feito para você e tem feito para mim. Então, eu quero rapidamente falar dessas características desse chamado de Jesus para Pedro e para nós, para cada um de nós também. Em primeiro lugar, o chamado de Pedro, lá em João 21, aconteceu como um resultado da vontade de Deus de ter um povo preparado somente para si. Deus fez esse chamado a Pedro e disse: apacenta as minhas ovelhas. E Deus faz esse chamado para você e para mim porque Ele tem um desejo. Ele tem um desejo de ter um povo exclusivamente seu, preparado exclusivamente para Ele. Esse é o desejo de Deus. É o que Paulo diz: nós somos propriedade exclusiva de Deus. E o chamado de Pedro, de Jesus para Pedro, foi: apacenta as minhas ovelhas, cuida, prepara
as minhas ovelhas. E lá em Efésios capítulo 4, verso 12, a gente encontra a razão, mais uma vez, pela qual Deus quer que os seus filhos sejam preparados. Lá em Efésios 4,12, o apóstolo Paulo, por sua vez, diz: para que cada um de nós possamos crescer na fé, possamos ser pessoas maduras na fé, para que a gente participe da edificação da igreja. Então entenda bem isso. Por que é que a gente ensina a palavra de Deus todo domingo aqui? Por que é que eu, como pastor, insisto para você estar aqui, para você participar, não só do culto, mas de um estudo bíblico, de um discipulado, seja o que for? Por causa desse texto. Para que você cresça, para que você amadureça na fé, e você participe da edificação da igreja de Cristo. Para que a igreja de Cristo seja cada dia mais fortalecida. Para quê? Para que ela consiga desenvolver a sua missão nesse mundo. Por que que a igreja precisa crescer? Precisa ser fortalecida? Para que a sua missão seja cada vez mais eficaz e mais relevante. Então, nós estamos aqui porque Deus deseja ter um povo preparado para si. E para que esse povo cumpra a sua missão no mundo. Essa é uma das coisas mais importantes que a gente precisa entender. Essa é uma das consciências mais profundas que a gente precisa ganhar na nossa vida. Deus nos chamou porque Ele deseja ter um povo para si. E esse povo precisa crescer, precisa ser trabalhado no seu caráter, precisa ser transformado a cada dia segundo a imagem de Jesus, para que esse povo possa cumprir a missão de Deus no mundo, que é proclamar Jesus. Então tudo isso acontece para que a gente cumpra a nossa missão. Essa é a primeira razão, é disso que o texto aqui está falando. Então o chamado de Pedro aconteceu em meio a esse desejo de Deus, de ter um povo preparado para si. Segundo lugar, o chamado de Pedro aconteceu em meio a uma situação de desesperança e incerteza. A gente vive num mundo que a gente chama de pós-modernidade, e nesse mundo pós-moderno, vocês podem ter certeza disso, as crises existenciais tendem a aumentar. O senso de solidão, a sensação de estar solto nesse mundo só aumenta. Hoje, segundo os psicólogos, aqui nos Estados Unidos, a demanda por terapeutas e psicólogos é tão grande que existe um psicólogo para 700 pessoas. Tamanha é a demanda por causa desse mundo que a gente vive, que é um mundo líquido, que é um mundo sem referenciais, que é um mundo sem chão seguro para as pessoas caminharem. Então, um dos maiores clamores das pessoas hoje é: me ajude a entender este novo tempo, me ajude a viver nesse mundo. E você sabe disso, você que tem a Cristo, você que conhece a Jesus, você é alguém que precisa responder para essas pessoas. Você vai encontrar, com certeza, todo dia, gente, ou toda semana, ou constantemente, gente que vai dizer para você: me ajude a viver nesse mundo. Talvez ela não diga isso com essas palavras, mas ela vai dizer isso de outra maneira, com a sua, talvez com uma atitude de tristeza, de desistência, de murmuração, de desânimo. Ela vai dizer isso para você: me ajude a entender esse mundo, me ajude a viver nesse mundo. E o Evangelho é a única resposta que as pessoas têm. É a única resposta que a gente pode dar para as pessoas. O Evangelho, você sabe disso,
Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, é o dunamis de Deus, é a dinamite de Deus. O Evangelho é o porto seguro, o Evangelho é o lighthouse para as pessoas, o Evangelho é a referência para as pessoas, é o divisor de água na vida das pessoas, assim como o Evangelho foi um divisor de águas na sua vida. E do mesmo jeito que o Evangelho chegou na sua vida e se tornou um referencial para você, você pode ter certeza, as pessoas estão precisando de um divisor de água nas suas vidas. Elas estão precisando de referencial nas suas vidas. As pessoas estão desesperadas em busca de respostas, de algo que aquiete seu coração, que mate a sua sede. Às vezes, as pessoas que não têm a Cristo e na busca por matar a sua sede, elas vão por caminhos muito ruins. E às vezes as pessoas olham para essas pessoas que escolhem esses caminhos e as criticam. Mas elas foram por esses caminhos porque elas estão buscando referencial, porque elas estão com sede. E elas vão bebendo qualquer coisa. E elas precisam do Evangelho. Você se lembra daquele texto que eu preguei semana passada? Quando Jesus olhou para a multidão, ele teve compaixão daquela gente. Porque eram ovelhas que não têm pastor. Nós precisamos fazer com que o Evangelho chegue até as pessoas. Porque a única maneira da nossa vida ser relevante é à medida que a gente proclama o Evangelho para as pessoas. É à medida que a gente dá para as pessoas a única coisa que pode matar a sede delas. A angústia do coração, a dor interior, as inquietações da alma. Essas coisas só serão resolvidas com a pessoa de Jesus. Quando a gente fala de Jesus, quando a gente proclama as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A gente precisa responder aos anseios das pessoas. Você precisa responder aos anseios das pessoas, porque você tem a resposta. Você já conhece o caminho e esse caminho já está dentro de você. E você já tem um DNA aí dentro que te ajuda a fazer isso. O que torna uma igreja relevante é quando ela começa a mostrar o caminho para as pessoas. Mas o chamado de Jesus para Pedro também aconteceu em meio às próprias crises que Pedro estava vivendo, as angústias, a vergonha, porque nesse momento em que Jesus disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, era um momento após a hora mais vergonhosa da vida de Pedro, quando ele havia negado o próprio Jesus. Vocês conhecem a história de Pedro? Lá no pátio do templo, uma mulher chegou e disse: você é discípulo de Jesus? Você não conhece esse homem, nunca ouvi na minha vida. E ele fez isso por 3 vezes, você conhece bem a história. Então, o apóstolo Pedro, o próprio Pedro, estava vivendo diante de Jesus aquele misto de vergonha, de culpa, de se sentir um homem fracassado, de ter negado Jesus, de ter dito que não o conhecia. Ele estava com esse peso sobre ele. Mas mesmo assim, Jesus o chamou. Então, quando eu olho para a vida de Pedro, eu me lembro que todos nós somos seres históricos e a gente vive no emaranhado de situações, desde o nosso nascimento até a nossa morte. Relacionamentos, sentimentos, lembranças, medos, decepções, culpas, essas coisas vão se tornando experiência na nossa vida e elas vão nos acompanhando e elas nos assaltam todo dia, de modo que a gente começa a carregar dentro da gente esses sentimentos que Pedro também tinha, de angústia, de culpa, de sensação de fracasso, de alguém que não ia dar conta de viver, que não ia dar conta de seguir a Jesus. Fala a verdade, se de vez em quando você não tem esse tipo de sentimento. Senhor, não vai dar certo esse negócio, o Senhor me conhece.
eu sou um pecador. Olha como eu erro. Olha como eu fracasso. Olha como eu tropeço. Senhor, tem tanta coisa dentro de mim que ainda tem que resolver. Esse emaranhado de coisas que estão na minha alma, que me faz uma hora querer, outra hora não querer, que me faz um dia querer te servir, outro dia não, que me faz um dia querer ser santo, outro dia pecador, que me faz ficar animado num dia, desanimado no outro, que me faz fazer a mais bonita profissão de fé num dia e no outro dia não querer mais saber do Evangelho. Você não tem essas coisas dentro de você? Você não passa por isso? Todos nós temos esse emaranhado de confusão na nossa vida. Alguns mais, outros menos. Alguns com muito mais lutas e muito mais angústias, outros com menos. Mas todos nós temos essas lutas que Pedro tinha. Agora eu quero que você entenda, é que é em meio a essas crises da nossa vida que o Senhor nos chama. É isso que a gente precisa entender. É no meio disso tudo que Deus nos chama para a gente apacentar as ovelhas. É no meio disso tudo que Deus fala para você: cuida das minhas ovelhas. É no meio disso tudo que Deus nos diz: proclama a Jesus. É no meio disso tudo que o Senhor nos diz: vai em frente e cumpre a tua missão. As nossas crises pessoais, essa consciência de que nós somos pecadores, essa consciência de que nós somos finitos, essa consciência de que a gente tem uma certa ambiguidade dentro da gente, isso não deveria nos trazer culpa, isso não deveria nos desanimar, isso não deveria nos fazer achar que nós somos incapazes e sem valor, mas isso só deveria nos lembrar que a gente depende da graça de Deus, mas não deveria nos impedir de viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque muitas pessoas utilizam das suas limitações pessoais para dizer: não, Senhor, não posso te servir, o Senhor sabe quem que eu sou, olha aqui para a minha vida, não, Senhor, eu sou um pecador, não, Senhor, tem tanta coisa errada na minha vida, não, Senhor, ainda eu tenho que resolver uma série de coisas, e vão se esquivando de seguir a Jesus, usando essa justificativa. Agora você sabe, e eu quero te dizer isso, mesmo as nossas imperfeições não podem nos impedir de sermos usados por Deus. Mesmo as nossas imperfeições não podem impedir que Deus nos use para a glória dEle. Mesmo os nossos tropeços, mesmo as nossas ambiguidades, não nos impedem, não impedem o Senhor de usar a nossa vida. Porque quando Jesus disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, Pedro era um homem cheio de ambiguidades. Como você é às vezes e como eu sou às vezes, ou muitas vezes. Mas é assim, o chamado de Deus nos encontra nessa situação. Quando o Senhor nos chamou, Ele já nos conhecia. Você sabe disso. Por que é que você se esquece disso? Você já sabe disso há muito tempo, né? Quando Deus nos chamou, Ele já nos conhecia. Ele já sabia das nossas dificuldades, das nossas limitações. Ele já sabia dos nossos medos, dos nossos temores. Ele já sabia dos nossos dramas, dos nossos traumas. Ele já conhecia o nosso background familiar, o nosso histórico familiar. Ele já sabia quais são as luzes que chamam a nossa atenção. Ele já sabia o que é que faz o nosso coração bater mais forte. Ele já sabia o que é que tira o nosso sono. Mas Ele nos chamou. E Ele nos deu um DNA espiritual. Ou você acha que Deus toma susto com você? Claro que não, você sabe disso. Deus não toma susto com a gente. Ele já sabe exatamente quem nós somos. Talvez, se o Pedro
apóstolo tivesse aqui e ele dissesse: Pastor Henrique, eu gostaria de ser membro dessa igreja presbiteriana Cristo é Vida. Ah, pois não. Quem é você? Sou Pedro, Simão Pedro. Ah, ok. Qual foi a última coisa mais relevante que você fez na sua vida, assim? Não sei. Teve algum incidente na sua vida? Tal. Ele falou, teve uma bobagemzinha que eu fiz, tal, mas não é nada demais, não. Ah, o que aconteceu? Eu neguei Jesus. Você negou Jesus? Mas já passou, bobagemzinha, eu estava num momento ruim. Não, ok, né? Negar Jesus uma vez, acho que todo mundo faz isso. Não, eu neguei mais de uma vez. Como assim você negou mais de uma vez? Você negou Jesus 2 vezes? Não, eu neguei 3, mas já passou, foi uma bobagemzinha. Será que ele seria aceito como membro dessa igreja? Um homem que disse que nunca tinha visto Jesus na vida, depois desse homem que ele nunca tinha visto na vida, ter curado a sua sogra, ter andado sobre as águas, ter levado esse homem para andar sobre as águas, ter multiplicado o peixe na frente dele, e ele ter dito, nunca vi esse homem na minha vida. Mas o Senhor já sabia disso. Deus nos conhece por dentro e por fora. E ainda assim, Ele nos chama para a missão. Deus nos conhece por dentro e por fora. Mas ainda assim, Ele continua a depositar o bom evangelho na nossa vida. Ainda assim, Ele continua a apostar na nossa vida. Amém? Esse é o chamado de Deus para a nossa vida. E finalmente, o chamado de Deus precisa ser exercido como resposta, em primeiro lugar, ao nosso amor a Deus e depois às pessoas. Veja, Jesus perguntou para Pedro, Pedro, você me ama? 3 vezes. 3 vezes Pedro havia negado a Jesus. 3 vezes Jesus perguntou a Pedro se Pedro o amava. E quando Pedro disse, tu sabes que eu te amo, Jesus disse, cuida das minhas ovelhas. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo o seguinte, você e eu fomos chamados para cuidar de pessoas. Você e eu fomos chamados para cuidar de pessoas. Quando Pedro disse, vocês são sacerdócio real, naquele texto que eu li, é disso que ele está falando. Quem era o sacerdote na época de Jesus? Era o sujeito que intermediava a vida de uma pessoa, seu relacionamento com Deus. Ele era o intermediário. E a Bíblia diz que Jesus é o nosso grande sacerdote. Mas diz também que nós somos sacerdócio real. O que Pedro está querendo dizer com isso? Entenda bem isso. Sacerdócio real significa que todos nós podemos fazer aquilo que um sacerdote faz. Ou falando aqui no nosso contexto, todos nós podemos fazer aquilo que um pastor faz. O pastor não é um sacerdote. O pastor é um dos. Mas todos nós somos sacerdotes. Por isso que uma das características principais da reforma protestante é o sacerdócio universal de todos os santos. O que significa essa palavra, essa expressão assim pomposa? Significa que nós todos somos cuidadores uns dos outros. E nós todos somos chamados para cuidar de pessoas. Agora, é importante a gente entender o seguinte, a única coisa que nos habilita para sermos sacerdotes e para a gente responder ao chamado de Jesus. A única coisa que nos habilita é amar a Jesus. Você pode ver aqui no texto que a pergunta de Jesus para Pedro
não está relacionada com habilidades, com capacidade mental, com capacidade emocional, não está relacionada a conhecimentos. Jesus fez uma única pergunta para Pedro. Ele perguntou: Pedro, você me ama? Irmãos, a única coisa que interessa para Jesus aqui é essa: você me ama? É só isso. A grande pergunta que você tem que responder para Jesus é essa: você ama Jesus? O amor a Jesus é o que nos qualifica para a gente servi-lo. Porque se você serve por amor a Jesus, você sempre servirá com alegria, sem desânimo, sem desistir. Mesmo que alguém não te diga obrigado, mesmo que alguém te trate mal, mesmo que alguém te ofenda, mesmo que você tenha decepções, frustrações, nada disso vai te afetar, porque você ama o Senhor. Então, a única coisa que nos qualifica para a missão é o nosso amor ao Senhor. A grande pergunta que Jesus deseja que a gente responda é essa: você me ama? Eu quero terminar essa palavra dizendo o seguinte para vocês. Eu comecei a falar de DNA. Nós temos um DNA para servir. Vocês entenderam isso, né? Servir a Deus é uma grande responsabilidade e um imenso privilégio. Eu disse isso tudo, eu compartilhei isso tudo com vocês, para que você entenda a importância do chamado que Deus fez para você. E para que você entenda que você foi chamado por uma missão e precisa exercê-la com fidelidade, com alegria, com confiança. O Senhor nos chamou para sermos pessoas relevantes nesse mundo. E nós só seremos relevantes se a gente amar o Senhor e amar as pessoas. O Senhor nos chamou para sermos apacentadores de pessoas, para cuidar de pessoas, para levá-las a Jesus, para que elas tenham um encontro com a vida, com o Evangelho que define a vida delas. E Pedro diz: vocês têm um DNA, e o DNA que vocês têm é de sacerdotes reais, é o que Pedro diz aqui. Nós somos sacerdotes reais. Esse é o DNA. Então a minha palavra para você é: viva de acordo com o DNA que Deus te deu. Que você saia daqui hoje sabendo disso e dizendo para você mesmo: eu sou um sacerdote real. É isso que define a minha vida. É por isso que eu estou nesse mundo, para proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse que me tratou com misericórdia, esse que me ama até o fim. Essa é a história da nossa vida. Essa é a história do nosso DNA. Eu espero que você viva de acordo com essa palavra que você ouviu nessa noite. Vamos ficar em pé para nós orarmos. Senhor Jesus, a minha oração é que o Senhor confirme essa palavra no coração de cada pessoa que a ouve nesse momento. Senhor, e que eu e meus irmãos e irmãs aqui ganhemos essa consciência desse DNA que o Senhor nos deu, desse chamado para sermos sacerdotes reais, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ajuda-nos assim a viver para a glória do Teu nome. Em Teu nome, Jesus. Amém.
Se essa palavra falou ao seu coração, eu quero convidá-lo para que você a compartilhe com outros, para que outros também sejam alcançados pela palavra de Deus. Amém?